Bom dia, pessoal. Falando um pouco das características dos seres vivos, vamos começar a falar sobre a teoria celular. De acordo com essa teoria, todo ser vivo é formado por uma ou mais células, e cada célula origina-se de outra célula pré-existente, uma vez que ela é a unidade básica de reprodução, e é através dela que as características são transmitidas. Então, essa informação é importante. Através das células, as características são transmitidas. No entanto, nós sabemos que existem seres acelulares, contrariando uma das características da teoria celular, como o vírus. Esse tipo de ser vivo possui material genético envolto em uma cápsula de proteína e é capaz de se reproduzir, mas para isso ele necessita invadir uma célula hospedeira, ou seja, esse tipo de ser vivo, o vírus, para ele se reproduzir, ele precisa de uma célula com núcleo completo, ou seja, precisa de uma célula completa, beleza? Vamos passar agora, galerinha, o metabolismo, tá? Nós estamos falando de algumas características gerais de seres vivos, tá bom? A gente vai dar uma pincelada, depois a gente aprofunda mais um pouquinho. Metabolismo. Os seres celulares estão a todo momento trocando substância no meio externo, proporcionando assim um processo contínuo de reações químicas. Essas reações químicas são importantes. Ó. Essas reações químicas permitem degradação de substâncias, vamos lembrar que nós estamos sempre trocando substâncias com o meio externo, ou a renovação dos constituintes químicos externos, como por exemplo a obtenção de energia. Né? Lembra? Eu falei com vocês sobre ATP em outra aula? Seria uma moeda de troca de energia. Isso é proporcionada por uma coisa chamada de respiração celular. Tá bom? Então a respiração celular é responsável por isso. A energia da quebra de moléculas de carboidrato. Tá bom? Esse processo de quebra de molécula de carboidrato é chamado de processo é um processo chamado respiração celular, tá bom? E o conjunto dessas reações químicas, falando de um todo, que determina a sobrevivência da célula e que são características dos seres vivos, denomina-se metabolismo. Show? Que por sua vez pode ser classificado em dois tipos: anabolismo e catabolismo. Tá bom, pessoal? Nós vamos estudar agora um pouquinho sobre anabolismo e catabolismo, que são tipos de metabolismo. Show? Vamos falar um pouco agora do anabolismo, tá bom, pessoal? Que é o primeiro que a gente viu lá das duas características do metabolismo. Corresponde a todo e qualquer processo de obtenção de novas substâncias a partir de substâncias simples. Aí vou dar um exemplo aqui, ó. A fabricação de proteínas a partir de moléculas menores, pequenininhas, chamadas aminoácidos, que se ligam umas às outras formando uma proteína, tá? Aqui vai ser, no caso, a explicação desse quadro aqui, a formação de uma proteína simples, tá bom, pessoal? Olha só, aqui eu tenho a estrutura de um aminoácido, tá? Então eu tenho a parte de cima, que é a cadeia lateral, eu tenho essa parte daqui, que é o grupo carboxil, que são ácidos, eu tenho esse lado de cá, que é uma base, que é o grupo da amina. Tá, pessoal? Então essa estrutura aqui, ó, ela forma um aminoácido, que são aquelas moléculas menorzinhas que vão formar, no caso, uma proteína aqui, uma substância, tá bom? Aqui, ó, eu tenho o aminoácido, a glicina, e aqui eu tenho outro, a alamina, tá? Eles vão se ligar, esses aminoácidos eles vão se ligar aqui, tá? Aí o que vai ocorrer aqui nesse daqui é uma ligação peptídica, tá? Eles vão ligar, vai haver uma hidrólise, ou seja, uma quebra de água. Essa hidroxila aqui, no caso, essa hidroxila aqui vai se juntar com o hidrogênio, a água vai sair, vai haver uma desidratação, tá bom? Então a ligação dessas duas vai gerar uma proteína simples, uma ligação, uma proteínazinha, ó, com a ligação peptídica, mais a água que saiu daqui. Entendeu? Então aqui, ó, nós temos, vamos só rever aqui, ó. Eu tenho aqui uma estrutura de aminoácido, tá?
que é essa daqui, uma estrutura de aminoácidos, uma cadeia de aminoácidos, está aqui. Cadeia lateral, o grupo da amina, que é a base, o grupo carboxil, que é o ácido, aí eu tenho a estrutura. Juntei aqui dois aminoácidos, a glicina e a lamina, teve uma desidratação, a água saiu, formou aqui uma proteína mais a água, beleza? Vamos agora para falando do catabolismo agora. No anabolismo nós vimos que o processo de substâncias se dá, novas substâncias se dava a partir de substâncias simples. O catabolismo ele é justamente o contrário. O catabolismo refere-se ao processo inverso ao do anabolismo, ou seja, a degradação de substâncias estruturalmente mais complexas e outras mais simples. Então, ela é totalmente diferente do anabolismo, que a partir de novas substâncias, as novas substâncias é a partir de substâncias simples, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó só. A fermentação realizada na ausência de oxigênio. Ela permite a obtenção de energia pela célula graças à quebra de uma molécula de carboidrato, ou seja, uma molécula mais complexa, né? Aqui eu botei um exemplo, ó. Glicose. Lembra que todo mundo que tem diabetes não pode comer carboidrato, porque o carboidrato transforma em glicose. A glicose nesse caso, ocorre a degradação e gera energia. Então, esse processo aqui seria o processo do catabolismo, diferente do exemplo anterior que eu tinha dado de uma proteína simples, tá bom? Vamos agora falar de outra característica do ser vivo, que fala sobre a reprodução. Essa característica, reprodução dos seres vivos, permite sua permanência no planeta. Desse modo, assim, quando o ser vivo se reproduz, contribui para a perpetuação de sua espécie. Isso é muito importante, tá, pessoal? Essa perpetuação da sua espécie. A reprodução dos seres vivos pode ser classificado em assexuada e sexuada. Nós vamos agora, na parte 2 dessa aula, detalhar esses dois tipos de reprodução. Primeiro nós vamos falar sobre a sexuada e depois, logo em seguida, vamos falar sobre a sexuada. Essas duas características para o ser vivo é muito importante também, tá? Vamos então para o próximo vídeo. Vamos falar agora, pessoal, sobre um pouco da reprodução assexuada e sexuada, tá bom? Duas características marcantes também dos seres vivos. A reprodução assexuada é nesse tipo mais simples de reprodução, em que alguns seres vivos podem originar descendentes que são cópias exatas, sem que ocorra a união das células sexuais, tá, pessoal? Das células gaméticas, as células reprodutoras masculinas e femininas, tá bom? É o que ocorre em alguns vermes que, ao serem partidos ao meio, dão origem a outros indivíduos idênticos, ou até mesmo com bactérias, que se dividem gerando descendentes também iguais. Aqui eu coloquei aqui um exemplo de uma bactéria. Por não ter carioteca, o material genético fica assim, ó, não muito organizado. E ao se reproduzir, eu coloquei aqui em sequência, assim, ó, em sequência, que ao se reproduzir, o material genético vai se duplicando, tá vendo? Aqui já se duplicou e quase separou. Aqui já está separando. E aqui, pessoal, esses dois aqui seriam duas bactérias idênticas a essa daqui, a primeira, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de uma bactéria que se divide e geram também de duas bactérias iguais. Já na reprodução sexuada, com a evolução dos seres vivos, surgiu a necessidade de um tipo de reprodução que favorecesse uma maior variação de material genético. Lembra, pessoal, que o material genético que estava espalhado, tá bom? De material genético. E a consequência, escolha pela natureza daqueles indivíduos mais capacitados. Olha só, pessoal. Ó, pela natureza, tá, pessoal? Eu já estou falando aqui de seleção natural.
que vai ser um dos tópicos desse vídeo quando eu falar de evolução, tá, pessoal? Daqueles indivíduos mais capacitados a sobreviver, tá? Esse tipo de reprodução mais complexa, realizada por alguns seres vivos, depende das uniões das células reprodutivas, como espermatozoide, que é a célula reprodutiva masculina, e o óvulo, que é feminina, denominadas de gametas. Tá? Na união de células de organismos diferentes, há uma mistura de genes, criando um novo ser com características mais diversas, mesclando as características dos dois organismos envolvidos. Aí, pessoal, o que vai acontecer nesse tipo aqui de reprodução sexuada? A variabilidade genética, tá? Vai ter mais variabilidade genética. Eu vou dar alguns exemplos quando eu estiver falando sobre deixa eu ver aqui o nome certo. Hereditariedade. Tá bom, pessoal? Vai ser um dos temas também nosso aqui. Então, eu já falei um pouco sobre a reprodução assexuada, que é um tipo mais simples de reprodução, gerando organismos iguais, tá? E reprodução sexuada, onde há uma maior variabilidade genética e, consequentemente, eu preciso, né, do espermatozoide e do óvulo, que são gametas masculino e feminino. Beleza? Vamos passar agora para a evolução. Pessoal, agora, ó, hereditariedade, tá bom? Se dá quando o indivíduo, ao se reproduzir, transmite aos seus descendentes um código contido no material genético encontrado dentro de suas células. Assim, esse código, pessoal, que está dentro das células, no caso seria o das células gaméticas, tá bom? Reprodutoras. Assim é possível ao descendente desenvolver características de sua espécie. Aqui eu coloquei um exemplo. Uma pergunta e logo depois um exemplo. Você já observou uma ninhada de gatos com pelagem diferente? Acho que todos nós já presenciamos, né? É bastante comum encontrar nos filhotes com coloração similar à do macho ou da fêmea, ou mesmo que mescle as cores da pelagem dos seus pais. Tudo misturado. Isso se deve justamente à mistura do material genético que acontece na reprodução sexuada, permitindo uma variabilidade nos descendentes. Tá, pessoal? Essa variabilidade genética só acontece na reprodução sexuada, tá bom? Então, vamos lá. Variabilidade genética só acontece na reprodução sexuada. Vamos passar agora para a evolução. Evolução. De acordo com as explicações dos cientistas, evolução consiste num processo de transformações e adaptações que o próprio ser vivo sofre a fim de melhorar a se adaptar ao meio ambiente. Esse processo pode ocasionar o desaparecimento de algumas espécies e o surgimento de outras novas, devido à variabilidade genética. Agora, essa ideia de evolução, a ideia de evolução é contrária à do fixismo, que defende a permanência inalterada das espécies ao longo das gerações. Ou seja, por fixismo, as coisas são daquele jeito, ponto. Elas não se alteram, tá? Elas não sofrem mutações. Existem diversas teorias que explicam, na verdade, a evolução dos seres vivos. As mais conhecidas são a teoria da lei de uso e desuso, a teoria das transmissões dos caracteres adquiridos e a teoria da seleção natural. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas teorias, tá? Mas vamos fazer, no caso, uma pincelada só superficialmente. Depois nós vamos colocar por detalhe, um por um, tá bom? Fica comigo. Vamos falar agora um pouco da teoria da lei do uso e desuso da transmissão dos caracteres adquiridos. Pessoal, um pouquinho anterior eu tinha dado a entender que a teoria do uso e desuso era uma e da transmissão dos caracteres adquiridos era outra, tá bom? Mas não, tem essas duas teorias. Essa teoria e essa teoria da seleção natural.
A primeira teoria que a gente vai comentar é sobre a teoria da lei do uso e desuso da transmissão dos caracteres adquiridos. Ó, de acordo com Lamarck, o ambiente exigia dos organismos adaptações e, nesse processo, os seres vivos precisavam usar mais alguns órgãos que outros. Os órgãos mais utilizados eram mais desenvolvidos e os menos utilizados eram atrofiados. Defendia que essas alterações ou modificações eram transmitidas a seus descendentes. Para Lamarck, quanto mais a gente usasse um órgão, né, ele ficaria mais desenvolvido. E ele deu um exemplo, dois exemplos muito bons que eu gosto de citar, é de um camarada que malha, vamos supor, eu malho e fico fortão, né? Então, por eu ter malhado, eu vou adquirir alguns caracteres, ou seja, músculos, e, segundo Lamarck, esses músculos passariam por meu descendente também, né? Esse é um exemplo. Então, eu malhando, ficando parrudão, forte, musculoso, esse caractere que eu adquiri, músculo, passaria para o descendente. Isso era o que Lamarck defendia. Outro exemplo que Lamarck deu e é usado muito na ciência é o da girafa. Para Lamarck, no começo a girafa tinha o pescoço pequeno e por ela se esforçar para se alimentar em topos de árvores cada vez mais altas, o pescoço foi se alongando. Esse alongamento do pescoço deu à girafa de pescoços longos, né, uma vantagem sobre a girafa de pescoço pequenininho. Que, de acordo com Lamarck, essa girafa de pescoço grande passou também essas características para os descendentes e as girafas que tinham o pescoço grande acabou sobressaindo. Para Lamarck era assim, ou seja, quanto mais a gente usava o órgão, mais ele ficava desenvolvido e essa nova característica passava para os descendentes. Isso daí é a teoria do uso e desuso por transmissão de caracteres adquiridos. Agora, já tem a teoria da seleção natural, que é a teoria mais aceita no mundo científico. Para Charles Darwin, a evolução das espécies era resultado de uma variabilidade de caracteres. Galera, olha de novo, variabilidade, tá bom, pessoal? De caracteres. Assim, aqueles que tivessem as características necessárias para adaptação, aí já daqui, ó, naquele ambiente, sobreviveria, transmitido assim aos seus descendentes. Olha só, aí já vem com outra ideia já, né? Como podemos perceber, a ideia de adaptação também existe no pensamento de Darwin. No entanto, ela parte da ideia que existem indivíduos com características próprias para aquele ambiente. Ou seja, ele já tinha aquelas características próprias daquele ambiente. Usando o mesmo exemplo da girafa, para Darwin existia girafas de pescoço curto e girafas de pescoço comprido, né? Em um ambiente onde os alimentos estavam mais altos, a girafa de pescoço comprido conseguiria sobressair, ou seja, ela não passou as características, já existiam esses dois tipos de girafas, né? A girafa de pescoço comprido conseguia sobressair, né, e se alimentar. Fazendo com isso, a girafa de pescoço pequeno, não conseguindo se alimentar, seria extinta nessa percepção de Darwin, e a girafa de pescoço comprido, né, ele ia se adaptar melhor ao ambiente que teria, no caso, alimentos em árvores, em lugares mais altos, e passaria, no caso, as suas características, no caso, pescoço comprido, para os próximos descendentes. Então, as duas ideias, Lamarck na época, essa ideia de Lamarck na época foi aceita, mas logo depois, quando veio a teoria da seleção natural por Darwin, né, ela foi descartada. Nós hoje sabemos que, na verdade, essas características não são passadas de acordo com o uso e desuso, né? E sim, as características são passadas a partir da variabilidade de características que nós, seres vivos, temos. Tudo bem, pessoal? Espero que ficou bem claro. Qualquer coisinha vocês comentem aí, me perguntem, que eu estou aqui para poder esclarecer qualquer dúvidas, tá bom? Muito obrigado por tudo aí, fique com Deus e até a próxima.